Hoje, Rafinha é titular do Barcelona. Decide clássico, joga Champions League, entrega números, técnica e intensidade. E com a camisa da seleção brasileira, segue sendo nome de confiança em convocações. Aos 28 anos, vive o auge da carreira. Mais maduro, mais eficiente, mais respeitado. Mas o que muita gente esquece, ou nunca soube, é o caminho que ele percorreu até aqui. Porque Rafinha foi rejeitado, foi ignorado por olheiros, clubes e empresários. Não passou em peneira, não teve base forte. Aos 18 anos, ainda não tinha feito um jogo profissional. O que ele construiu veio de outro lugar, da rua, da várzea, do esforço de não parar, mesmo sem um sinal de que daria certo. E quando finalmente chegou à elite, não parou mais de subir. Esse vídeo é sobre ele, sobre o ponta que saiu do bairro da Restinga, passou pela França, Inglaterra, Espanha e hoje é um dos jogadores mais importantes do Barcelona. Essa é a história de Rafinha. Pé do Rafinha que bate! Tem cobrado curto, corta a luz do Yamal. Rafinha, golaço! Temporada da sua vida, Rafinha! Rafael Dias Beloli nasceu em 1999, em Porto Alegre. Mas antes de ser Rafinha do Barcelona, ele foi só mais um garoto magro da periferia da Restinga, tentando o impossível com uma chuteira emprestada e os pés na terra batida. Ele nunca passou por categoria de base de elite. Fez teste no Internacional, mas não ficou. Fez teste no Grêmio e também não ficou. Aos 16, enquanto outros já estavam integrados a time sub-17 da Série A, Rafinha ainda jogava no campeonato de bairro e torneios de várzea. A família tinha pouco, o cenário era duro, e a única coisa que o mantinha ali era a obsessão em não parar. As coisas começaram a mudar em 2014, quando o Avaí se interessou no futebol do garoto, e foi aí que começou o sonho de jogar profissionalmente na ressacada. No ano seguinte, ele foi integrado ao time principal do Avaí, e seu desempenho na base chamou a atenção do ex-jogador Deco, que passou a ser seu agente. Sem estrear profissionalmente, no dia 2 de fevereiro de 2016, Rafinha foi vendido pelo Avaí por 600 mil euros ao Vitória Guimarães, time português, e por lá foi a primeira vez que ele entrou em campo como profissional, e ao mesmo tempo era a primeira vez que saía do Brasil. Rafinha não chegou na Europa pronto, mas estava disposto a fazer o possível para se tornar um grande jogador. Ninguém sabia quem era Rafinha. Era um brasileiro magro, rápido, com drible curto e fome de jogo, mas em pouco tempo ficou impossível ignorar. Ele começou no time B, e já ali fez gol atrás de gol. Subiu para o time principal e logo na primeira temporada chamou a atenção com aceleração, improviso e capacidade de decidir partida sozinho. A temporada 2017-18 explodiu de vez, fez 18 gols, foi eleito o melhor jogador jovem do campeonato e se tornou o ídolo local em tempo recorde. No total foram 85 partidas, 22 gols e 13 assistências pelo Vitória Guimarães, até que o Sporting, gigante de Lisboa, apareceu, e Rafinha foi. O Leão pagou 6 milhões e 500 mil euros por ele, e por lá os números não foram tão altos, mas o que ele entregava em campo era visível. Drible, movimentação, entrega física e principalmente atitude. Rafinha não era só um ponta rápido, ele jogava em um ritmo diferente dos outros. Até que em 2019 o salto veio. O Rennes, da Ligue 1, investiu 21 milhões de euros, e na França, Rafinha atingiu um novo patamar. Jogava pelos dois lados, dava assistência de trivela, fazia gol de fora da área, recuava para ajudar na marcação, e, naquele elenco jovem, ele era a faísca, o desarme do caos. Foi em Rennes que ele se tornou conhecido pelos olheiros da Premier League. Ele teve um desempenho regular na campanha da equipe até a semifinal da Copa da França naquela temporada. No campeonato francês, o jogador teve momentos de destaque, e o clube conseguiu a terceira posição no fim da temporada. O período no clube francês também foi curto, 36 jogos, 8 gols e 7 assistências, em uma temporada e meia. E com destaque, não demorou muito. O Leeds United, recém-promovido à elite da Inglaterra depois de 16 anos, apostou alto. Foi ali que o mundo conheceu Rafinha. O time de Marcelo Bielsa pagou 19 milhões de euros por ele. Era um time recém-promovido, apostando pesado em um jogador pouco conhecido do grande público. Mas Bielsa sabia o que estava fazendo.
Rafinha chegou e, em poucas rodadas, virou o protagonista técnico da equipe. Dribles curtos, velocidade absurda, visão de jogo, passes entre linhas, assistências, ele criava jogadas do nada, deixava a lateral no chão com o corpo solto e a mente afiada. Virou o caos controlado do Leeds. Em sua primeira temporada, somou 6 gols e 9 assistências, e mais importante, passou a decidir jogo grande. Deu assistência contra o Manchester City e marcou contra o Everton. Mas não era só entrega em campo, era postura. Rafinha jogava como se fosse um torcedor dentro de campo, corria até o último segundo, brigava por cada bola, comemorava como se tivesse saído da arquibancada. E a torcida entendeu, esse cara era diferente. A idolatria cresceu rápido, e alguns times de elite já começaram a sondá-lo. Na temporada seguinte, em 2021-22, o Leeds não foi bem. Para Rafinha, foi um teste de tudo: talento, resistência e liderança. Enquanto o Leeds United lutava contra o rebaixamento, ele se tornou o principal nome da equipe. Com a camisa de número 10, ele marcou 11 gols e deu 3 assistências em 35 jogos na Premier League, números que o colocaram como artilheiro do time na competição. Mas, mais do que números, foi a capacidade de decidir em momentos cruciais que o destacou. Na última rodada, contra o Brentford, o Leeds precisava vencer de qualquer jeito para permanecer na Premier League, e Rafinha converteu o pênalti salvador. Rafinha takes the little run up. Rafinha strikes the ball. Rafinha scores! Rafinha has put Leeds United in front here. A massive goal. Após o apito final, o estádio foi à loucura, e Rafinha, como forma de agradecimento, caminhou o campo inteiro de joelhos. Ele chorou porque sabia, era o fim daquele ciclo, mas também era o início de um novo, porque naquele momento o mundo já sabia quem era Rafinha. Dallas, and now Rafinha's made a great run and found space, and he's on the edge of the penalty area, and he's found room for the shot! Oh, Rafinha gets his goal! He strikes the ball, go lads! Oh, Rafinha with the free kick! Harrison, square ball to Rafinha, just outside the box. Rafinha looks for the options, tries a shot, oh my word! What a goal from Rafinha! Em julho de 2022, o Barcelona oficializou a contratação de Rafinha por cerca de 58 milhões de euros. Era um passo gigante, do Leeds, que lutava contra o rebaixamento, direto para um clube acostumado a vencer Champions, La Liga e a exigir perfeição. Rafinha chegou com status de reforço importante, mas encontrou um ambiente competitivo. Ele até marcou um golaço contra o Real Madrid durante a pré-temporada. Nesse lance e chegar um pouco mais à frente. E olha o time do Barcelona no chute, golaço do Rafinha, golaço, golaço, golaço! Gol! Mas sob o comando do Xavi Hernandez, Rafinha enfrentou dificuldades para se firmar como titular, e ele respondeu do melhor jeito possível, jogando. A partir de janeiro de 2023, Rafinha ganhou sequência como titular, principalmente após a lesão de Dembélé, e começou a entregar com regularidade assistências, gols, intensidade tática e entrega defensiva. Na temporada 2022-23, terminou com 10 gols e 2 assistências, sendo o líder em passes decisivos da equipe na La Liga. O Barça foi o campeão do Campeonato Espanhol, e o brasileiro teve atuações fundamentais contra times grandes. Na temporada seguinte, 2023-24, a situação de Rafinha no elenco do Barcelona não foi das melhores. Ele estava tendo uma temporada muito irregular e ainda sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita. Com isso, Rafinha perdeu espaço e começou a disputar a posição com um jovem em ascensão, o Lamine Yamal, e acabava tendo que fazer uma espécie de rodízio com ele e o João Félix pelas pontas. A relação entre o jogador e o técnico Xavi Hernandez foi marcada por desentendimentos, incluindo uma discussão com o auxiliar técnico, o Óscar Hernandez, irmão de Xavi, após uma substituição contra o Valência em abril de 2024. Como resultado, Rafinha foi deixado de fora do jogo seguinte, evidenciando a tensão existente.
Durante esse período, Rafinha sentia que não tinha confiança da comissão técnica. Mesmo quando apresentava um bom desempenho, era frequentemente substituído antes do final das partidas. Em entrevista, ele revelou: sentia que ele, Xavi e sua equipe técnica não confiavam o suficiente em mim. Por vezes, fazia tudo em 60 minutos, mas ele me substituía. Essa situação levou o jogador a considerar uma transferência para a Arábia Saudita. Rafinha admitiu que, se a proposta tivesse chegado um ano antes, teria aceitado. No entanto, optou por permanecer no clube catalão, buscando reverter sua situação. A torcida criticava a falta de decisões mais assertivas de Rafinha em campo. A imprensa cobrava mais participação ofensiva. Parecia que ele não ia se firmar, e que o Rafinha do Leeds já não existia mais. Apesar das dificuldades, Rafinha teve momentos de destaque, especialmente na UEFA Champions League. Nas oitavas de final contra o Napoli, ele participou diretamente de 2 gols. Deu assistência para Fermin Lopes e, em outra jogada, acertou a trave, resultando no gol de João Cancelo no rebote. Nas quartas de final contra o Paris Saint-Germain, brilhou ao marcar 2 gols na vitória por 3-2 fora de casa. Meia hora que eu tô pesquisando, eu não faço a menor ideia. Yamal pro Leva, Donnarumma saiu, voltou, Rafinha! Gol! Pedro, né, nesse retorno, o Sérgio Roberto cochilou no gol. Pedro levantou o bolão, Rafinha! Gol! Do Barcelona! Rafinha! No entanto, a eliminação para o PSG no jogo de volta e a ausência de títulos na temporada deixaram um gosto amargo. Rafinha encerrou a temporada com 10 gols e 11 assistências em 37 partidas. Rumores sobre uma possível transferência para o Al-Hilal surgiram, mas ele permaneceu no clube catalão. A torcida ficou na bronca e o amor deles estava por um triz. Mas em 2024-25 foi completamente diferente. Dominou, encarou o Guerreiro, Rafinha bateu! Gol! Rafinha! É do Barça! Depois do desempenho horrível da seleção brasileira na Copa América de 2024, todo o elenco ficou em baixa, inclusive Rafinha. Enquanto isso, um torcedor do Barcelona resolveu zombar dele na internet. Após o fim da Eurocopa de 2024, muitos torcedores do Barcelona ficaram empolgados com a dupla Lamine Yamal e Nico Williams, que encantaram na competição e conquistaram o torneio com o time espanhol. Nico Williams, do Atlético Bilbao, começou a ser procurado pelo Barcelona para uma possível contratação, e um influencer torcedor dos culés personalizou a camisa de número 11 da equipe com o nome de Nico Williams, e o número 11 pertence ao Rafinha. O influenciador Davi Soares escreveu: "Sou o primeiro culé até a camisa de Nico Williams no Barça. Ele tem que vir e realizar meu sonho." A brincadeira chegou até Rafinha, que comentou emojis com cara de risada na postagem do espanhol. E o brasileiro não gostou nada e disse que se sentiu desrespeitado. Mal sabiam eles que isso só daria mais força e energia para o brasileiro, porque foi só o treinador Xavi deixar o time que Rafinha voltou a brilhar. Com a chegada do novo comandante Hansi Flick, o Barcelona mudou da água para o vinho, e Rafinha também. O treinador alemão implementou um novo sistema tático, caracterizado por um 4-2-3-1 dinâmico, com linhas altas, pressão coordenada e transições rápidas. Flick viu potencial em Rafinha e decidiu mantê-lo no elenco, reposicionando-o como um extremo esquerdo, mais próximo do gol e com liberdade para flutuar entre linhas. A resposta de Rafinha foi imediata e impressionante. Ele se tornou o principal nome ofensivo do Barcelona. Rafinha, exclusivamente, começou a temporada voando e jogando muito. Logo de cara, nas primeiras partidas, ele fez um hat-trick e deu uma assistência contra o Real Valladolid. É uma partida incrível do Barcelona, que venceu por 7-0. Ali, todos sabiam que algo estava por vir. É a abertura da quarta rodada. Rafinha no peito, dentro da área, Rafinha! Boa bola pro Lewandowski. Deu sobra ainda pro Yamal. Rafinha, gol aberto. Ainda ele, Lamine Yamal. Bom passe na frente pro Rafinha, pro hat-trick. Rafinha! Depois, ele marcou mais 2 gols contra o Villarreal, na vitória do Barcelona por 5-1. É uma grande exibição da equipe blaugrana. Detalhe para a assistência do Yamal no último gol. O Rafinha se enfiando entre os zagueiros. Yamal, um passe pro Rafinha. Que bola do Yamal. Rafinha, a batida! Gol! No mês de agosto de 2024, ele foi eleito como o melhor jogador do mês da La Liga, com grande desempenho. Rafinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski é a combinação de experiência, juventude e talento desses jogadores que tem sido fundamental para o desempenho ofensivo da equipe. Robert Lewandowski, com sua vasta experiência e faro de gol, continua sendo uma referência no ataque. Sua capacidade de finalização e posicionamento dentro da área tem garantido gols decisivos para o Barcelona. Rafinha, atuando pelo lado esquerdo, tem mostrado dinamismo e criatividade.
Sua habilidade em dribles e cruzamentos precisos tem resultado em assistências importantes, além de contribuir com gols, se consolidando como peça-chave no esquema ofensivo. Lamine Yamal, jovem talento oriundo de La Masia, tem surpreendido pela maturidade e desempenho em campo. Sua velocidade e capacidade de romper defesas adversárias adicionam imprevisibilidade ao ataque, complementando perfeitamente as características de Lewandowski e Rafinha. A sinergia entre os três é evidente. Jogadas combinadas, movimentação coordenada e entendimento tático têm resultado em um ataque eficiente e temido pelos adversários. Na Champions League, eles também estão fazendo bonito. Detalhe para a partida contra o Bayern de Munique. O clube espanhol venceu por 4-1 fora o baile, e o Rafinha marcou seu segundo hat-trick na temporada, 3 gols no jogo. Ele abriu o placar com menos de 1 minuto de jogo, com direito a humilhar o Neuer. Trabalho, um grande início de temporada do Barcelona e o lançamento pro Rafinha, cara a cara com o Neuer, vai limpar, vai fazer! Gol! Do Barcelona! No primeiro minuto, no primeiro ataque! Depois, o brasileiro recebeu um passe longo e mostrou uma extrema qualidade na hora da jogada individual para fazer o seu segundo gol e o terceiro do Barça. Casador, que lançamentaço pro Rafinha, dominou, encarou o Guerreiro, Rafinha bateu, gol! Show! Rafinha! É do Barça! Pra tirar do Neuer! Pra fazer essa bola morrer no cantinho! No início do segundo tempo, ele novamente soube aproveitar o lançamento do Yamal e balançou a rede de novo, hat-trick. Já abriu lá do outro lado, aí é pro Yamal lançar, e que bola pro Rafinha, botou na frente, será que vem hat-trick? Rafinha! Gol! Do Barcelona! Tem hat-trick! Tem goleada! Tem show do Rafinha! E o que já estava bom, tinha espaço para melhorar. Contra o rival Real Madrid, o Barça enfiou uma senhora goleada dentro do Santiago Bernabéu, 4-0 fora o baile. Rafinha marcou um gol e deu uma assistência, um verdadeiro golaço. Se liga só. Olha o lançamento pro Rafinha contra o Vasquez. Rafinha! Golaço! Gol! É do Barça! 39 minutos no Bernabéu, um golaço, aço do Rafinha. Em seguida, o Barça manteve a sequência de bons resultados e vitórias, com o brasileiro ainda marcando belos gols, em especial para a partida contra o Celta de Vigo. Koundé faz o lançamento, já disparou e coloca a frente dentro da grande área. Rafinha pode bater pro gol! Gol! Já contra o Las Palmas, Faz o passe de lado, domina o Pedri. Rafinha ajeita pro pé esquerdo, pode mandar o pé esquerdo! Gol! e contra o Mallorca com um passe fenomenal do Yamal. Lamine Yamal, veio o cruzamento de 3 dedos, que bola pro Rafinha! Gol! É do Barça! Que passe espetacular de 3 dedos! Depois, foi hora da final da Supercopa Espanhola contra o próprio rival Real Madrid, e novamente o time catalão deu um show, em especial o notável desempenho do Rafinha, que foi eleito MVP da grande final. O Barcelona venceu por 5-2 fora o baile. O técnico do Real, o Carlo Ancelotti, disse que essa foi uma partida para se esquecer, porque definitivamente só o Barcelona jogou. O brasileiro Rafinha deu uma assistência. A tentativa era com o Valverde, olha a enfiada pro Rafinha. Olha a enfiada pro Rafinha chegando, belo passe para fazer. E marcou 2 gols no jogo. 36 coloca o Barcelona na frente, olha o lançamento pro Rafinha. Gol! Uma fase muito boa, os últimos 5 jogos, 4 gols e 2 assistências, olha o Barça. E lá vem pela esquerda, olha o Rafinha, tá pintando o quinto, pintou quinto. Gol! Rafinha! Àquela altura, Rafinha
Rafinha já era um dos melhores jogadores do mundo no momento. Além do impacto em campo, ele assume um papel de liderança no elenco, sendo eleito um dos capitães da equipe. Sua influência também se estendeu aos jovens talentos, como Lamine Yamal, com quem desenvolveu uma relação de mentor e conselheiro, mas no meio disso, Rafinha se meteu em uma polêmica gigantesca. Se tratando de seleção brasileira, ele participou da Copa do Mundo de 2022, mas não conseguiu participar de nenhum gol da equipe. Esteve junto no vexame da Copa América de 2024, mas o pior mesmo aconteceu nas eliminatórias para a Copa de 2026. Rafinha estava motivado, porque ao lado do bom desempenho no Barcelona, ele estava marcando gols pela seleção. Rafinha, vamos no capricho, Rafinha bateu a falta! Gol! Vinícius passou, é contigo, Rafinha, pé esquerdo! Gol! Com isso, ele se empolgou demais, e durante uma entrevista para o ex-jogador Romário, na véspera do clássico entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Rafinha protagonizou uma polêmica e ganhou grande repercussão. Em entrevista ao canal de Romário, o atacante do Barcelona afirmou que daria porrada nos argentinos, tanto dentro quanto fora de campo, e prometeu marcar um gol na partida. A declaração não passou despercebida pela imprensa e pelos jogadores argentinos. O jornal Olé destacou a promessa de Rafinha como uma forte ameaça, enquanto o Clarín relembrou a ligação do jogador com a Argentina devido à sua passagem pelo Leeds United sob o comando de Marcelo Bielsa. O técnico Lionel Scaloni minimizou a fala, afirmando que se tratava apenas de um jogo de futebol, mas o estrago já estava feito. Os atuais campeões do mundo simplesmente passaram o carro na seleção brasileira, em um dos jogos mais vergonhosos da história do time canarinho. Em campo, a Argentina venceu o Brasil por 4-1 no estádio Monumental de Núñez, resultado que aumentou ainda mais a repercussão da polêmica. E ainda zombaram do brasileiro após o apito final. Cinematográfico Marcelo Bastos trouxe aí o Rafinha da saída de campo. O Dibu vai lá e dá aquela o Dibu não queria dar não, né, Ricardinho? Imagina, né? Após a partida, Rafinha comentou que não voltaria atrás em suas declarações, mas reconheceu que suas palavras poderiam ter sido interpretadas de maneira errada. O grande destaque de Rafinha foi mesmo na UEFA Champions League. Com um desempenho extraordinário, ele se consolidou como um dos principais jogadores da competição. Depois do hat-trick contra o Bayern, ainda na fase de grupos, foi ele que abriu o placar na vitória por 3-2 contra o Borussia Dortmund. Ó o Dani Olmo, a jogada segue, o passe na frente é pro Rafinha, o Yamal aqui embaixo, pintou o gol do Barça, Rafinha! Gol do Barcelona! Mais um de Rafinha! Em seguida, contra o Benfica, na última rodada da fase de grupos, ele marcou 2 gols no jogo que terminou em 5-4 para o Barça de virada. O brasileiro marcou o gol de empate. Primeira vez, ou uma das raras, às vezes conseguiu roubar. E que isso? Gol! Depois, marcou o último gol, o da vitória, de forma magistral. Contra-ataque fulminante no último lance do jogo. Chão, de novo o estádio inteiro pede pênalti, afasta Ferran Torres, e é contra-ataque, e tá valendo, e vem o Rafinha, e pode ser a bola da vitória, dominou, limpou, bateu, gol histórico, é do Barça, Rafinha! Contra a Atalanta, Rafinha deu 2 assistências no empate em 2-2, mas o seu melhor mesmo ficou na fase de mata-mata. Nas oitavas de final, o Barça enfrentou o Benfica novamente, e o brasileiro estava voando, em ótima fase, e não perdoou os portugueses, como um bom sportinguista. Ele marcou o gol da vitória no jogo de ida. Antônio Silva, que passe errado é esse? No pé do Rafinha, que bate! Gol do Barcelona! E adivinha? É do Rafinha! E no jogo de volta, diretamente do Camp Nou, marcou outros 2 gols e deu uma assistência na vitória por 3-1 do Barça. Se liga só. Yamal vem, passa pra cima, vem o melhor ataque da Europa. Yamal, o corte espetacular entrou na área pro Rafinha, golaço! Gol! Correndo com ele, tem o Yamal aqui embaixo, Baldé pro Rafinha, chegou, bateu! Gol! Nas quartas de final, o Barcelona enfrentou o Borussia Dortmund e ele marcou um gol e deu 2 assistências. E na semifinal contra a Inter de Milão, foi algo inesquecível. 2 jogos incríveis entre 2 equipes que brigaram até o fim pela vaga. E Rafinha fez algo que entrou para a história. O brasileiro deu assistência no primeiro jogo e marcou no segundo. Pedri abriu, que bolão pro Rafinha! Sommer
voltou Rafinha, gol! A temporada da sua vida, Rafinha! Mas no fim, não foi o suficiente. O duelo no Camp Nou terminou em 3-3 e no San Siro em 4-3 para a Inter de Milão. Raçuda, valente, inquebrável, finalista da Champions! O Barcelona foi eliminado, e o brasileiro que estava na disputa da Bola de Ouro, prêmio entregue para o melhor jogador do mundo no ano, viu suas chances caírem na disputa de certa forma. Mas com um gol marcado contra a Inter de Milão, Rafinha igualou um recorde histórico na competição. Agora, ele é o jogador com mais participações em gols em uma edição de Champions em toda a história, ao lado de Cristiano Ronaldo. Com um gol, o brasileiro chegou a 21 contribuições nessa edição, sendo 13 gols e 8 assistências em 14 jogos. Rafinha encerrou a campanha com uma média impressionante de 0,93 gol por partida e 0,65 assistências por jogo, além de uma precisão de passes de 78%. E se muitos achavam que ele fosse ficar abalado após a derrota, a partida seguinte foi um El Clássico, Barcelona e Real Madrid. E o Rafinha marcou 2 gols no jogo. O Barça venceu de virada, por 4-3. A torcida cantando. Quem não sabe tomar drible, vamos pro lance. Rafinha! Gol! Configurando o impedimento. Mas é o semi-automático. Olha aqui o vacilo, vem na roubada de bola o Rafinha. Pode fazer o passe, tá dentro da área, Ferran. Rafinha! Gol! Com os gols, Rafinha chegou a 5 na história do El Clássico, se tornando o 5º maior artilheiro brasileiro do confronto. O Barça é o líder da La Liga e tem tudo para conquistar o título. Rafinha está entre os melhores jogadores do mundo na atual temporada. Até o momento, são 54 partidas, 34 gols e 25 assistências. Combining with Rafinha. Rafinha plays that one through the legs of Gallagher. Rafinha. On the rebound, hurry and really apply the pressure. Confident as well. Rafinha could make it 3 here, and this will be some goal. It is some goal. It is Barcelona 3, Valencia 0. Rafinha scores his 100th. Wreaking havoc down this right side, and that's a fabulous strike to make it 4. Rafinha, brilliantly. Rafinha away from Carrera. Carrera's done well. You see that Barcelona have to, despite putting under severe. He's brought on Lewandowski, who scored a simple goal. The fans are calm. You know who's not calm and is seeming very eager. Finding Rafinha away from Bade. Rafinha! Stunning goal. Busca Rafinha, acelera Rafinha, quiere llegar Rafinha, mete la cabeza a Rafinha, mano a mano, Rafinha, pica la pelota, Rafinha, golazo. Rafinha foi ignorado por clubes no Brasil, ficou sem base, sem empresário influente, sem holofote. Aos 18 anos, ainda era um nome anônimo, sem uma partida profissional. Mas enquanto o mundo dizia não, ele dizia para si mesmo, ainda não acabou. Do Vitória Guimarães ao Barcelona. Do banco, das lesões, das dúvidas até o auge. Hoje, ele é o artilheiro da Champions League, líder em assistências, referência ofensiva de um dos maiores clubes do planeta. Essa é a história de um jogador que foi rejeitado por todos, mas virou craque por mérito próprio. E o melhor momento da carreira dele ainda está acontecendo. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.